Oi pessoal, hoje nós vamos conversar sobre um livro muito importante para o passado, para o presente e, claro, para o futuro. A resenha de hoje é do livro Em Nome dos Pais, do Matheus Leitão. Um livro lançado em 2017 pela editora Intrínseca, que tem 448 páginas. Antes de eu dar mais detalhes sobre esse livro, já preciso te dizer que se você tiver interesse em comprar Em Nome dos Pais, peço que compre pelo link aqui da descrição. Dessa forma você me ajuda financeiramente sem pagar nada mais por isso. Outra forma de me ajudar e colaborar com o meu trabalho, já que essa produção de vídeo é totalmente independente, eu faço pelo mais puro amor aos livros, é se inscrevendo aqui no canal, ativando as notificações e compartilhando ele com os seus amigos, chamando a galera realmente para vir aqui falar sobre livros comigo. É um jeito muito simples e fácil de me ajudar. Esse livro retrata a busca de Mateus, filho de Miriam Almeida de Azevedo Leitão e Marcelo Amorim Neto, pela busca da história desses pais, dos pais dele. É um livro muito intenso, narrado em primeira pessoa, justamente por refletir aí esse autojornalismo, essa busca pessoal pela história dos pais dele. Os pais de Mateus foram presos durante a ditadura militar e foram duramente torturados, fisicamente e psicologicamente. Em Nome dos Pais se passa como um quebra-cabeça. Inicialmente nós nos deparamos com o Mateus, que é um jovem que percebe ali dentro da sua família elementos de um passado muito doloroso, um passado que deixou muitas marcas, mas que nem sempre é comentado, talvez pela idade dos filhos, talvez porque seja muito doloroso mesmo falar sobre aquele tema. O fato é que a curiosidade do Mateus está viva, que aquilo está muito presente e ele precisa de respostas. Já um pouco mais velho, jornalista, trabalhando em importantes veículos de comunicação, o Mateus decide partir em busca dessa história dos pais dele para compreender um pouco mais daquele passado que infelizmente deixou tantas marcas. Inicialmente, a busca do Mateus se dá à procura de um delator, o delator que entregou os pais dele para os militares, o Foedes dos Santos. Mateus sai então em busca dessa pessoa, ele o encontra, ele conversa, acaba compreendendo o lado daquela pessoa e pode parecer que o Mateus deveria chegar ali com ódio, com rancor, uma coisa gigantesca, mas ele sai dali com uma visão totalmente diferente, porque ele realmente se mostra, ele se entrega como não só como autor, mas também como pessoa, e ele se revela ali uma pessoa muito pura em relação a isso, sabe? Que conseguiu enxergar aquela situação, enxergar aquela conversa com o delator com outros olhos. E eu não quero entrar em detalhes, eu prefiro que você faça a leitura para tirar as suas conclusões, mas é realmente um livro muito sincero quando o Mateus entrega essas emoções. A partir daí ele vê também uma necessidade de ir em busca de outras pessoas que fazem parte dessa história. Essas pessoas são militares. Ele vai encontrar os torturadores, pessoas que se envolveram em vários casos de tortura, que feriram muitas vidas, e também vai encontrar aí a história do curador do processo da mãe dele. Todas essas entrevistas, e são várias entrevistas ali ao longo do livro, como eu disse, o Mateus se entrega. Essa busca pela história dos pais de Mateus é algo muito incessante e muito intenso. Ele vai mostrando isso tudo ao longo da leitura e é algo complicado de se ler. De verdade, eu senti coisas que eu nunca tinha sentido ao ler um livro. Foi algo muito diferente mesmo. Falo isso porque em vários momentos eu chorei muito. E também sorri. Eu também me diverti com a busca dele, quando ele estava se divertindo. Eu me emocionava quando ele se emocionava. É tudo muito intenso através das palavras dele. Em Nome dos Pais conta ainda com uma edição muito bonita. O livro traz imagens e documentos do período militar que tornam a leitura muito imersiva, porque, além do texto, as imagens nos aproximam muito daquele período. A diagramação do livro como um todo é muito linda, ele é um livro bem resistente, o material que o compõe é muito bom e, com certeza, é uma obra que vale a pena ter na estante.
Algo que promoveu uma grande identificação minha com esse livro, que me fez valorizá-lo ainda mais, foi que ele narra um fato, né, muito marcante na vida de uma pessoa que eu admiro muito, que é a Miriam Leitão. A Miriam nasceu na mesma cidade que eu, nós nascemos em Caratinga, no interior de Minas Gerais, e desde sempre eu ouço falar muito bem dela como uma personalidade, né, conhecida, não só na região, como também em todo o país, justamente por ser a grande jornalista e escritora que é. E isso me instigou um pouco mais a ler esse livro. Eu também fiquei muito marcado quando eu cheguei em determinadas partes do livro que narram a tortura que a Miriam sofreu. Foi algo muito triste, muito doloroso, talvez porque não só eu admiro a pessoa dela, mas eu me identifiquei principalmente com a idade dela, com os sonhos dela, sabe? Tanto ela quanto o Marcelo eram muito jovens, a Miriam tinha 19 anos quando foi presa, e todos eles eram leitores, eles admiravam muito o universo dos livros e buscavam conhecimento verdadeiro através das páginas dos livros. E eram jovens muito sonhadores, assim como eu. Isso me marcou muito porque pensem que talvez poderia ser eu em outros tempos, caso um governo desse continuasse. Talvez poderia ser eu no lugar deles naquela tortura, porque eu com certeza seria uma das pessoas que faria algo para livrar o país de uma ditadura. E foi muito doloroso pensar dessa forma, me ver refletido ali naquelas páginas. Além de tudo, o livro ainda traz a história de Caratinga, de certa forma, ruas de Caratinga e vários elementos da cidade são citados em vários momentos. E isso é importante para mim, é marcante para mim. Além de toda essa identificação pessoal, eu sou brasileiro e esse livro narra a história do Brasil, uma história que nunca deve ser esquecida para que nunca mais se repita. E quando eu falo de sonhos e dessa identificação, é engraçado para mim porque o Marcelo, que é o pai do Matheus, ele era muito jovem, um jovem sonhador ali que estava cursando medicina, que é o curso que eu sonho cursar, que é o curso dos meus sonhos, né? E isso promovia mesmo uma grande identificação, uma coisa muito, muito pessoal minha. A partir daí, o livro gera esse questionamento que não é explícito, o Matheus em nenhum momento te diz isso nas páginas, mas você percebe a tão famigerada questão de que lado você está. Eu falo isso porque é uma situação muito peculiar, porque quando se apoia a tortura, suas mãos também estão sujas de sangue. A Miriam, inclusive, que estava grávida do Vladimir, que é o irmão mais velho do Matheus, e que foi duramente torturada. Em uma das cenas retratadas no livro, o Matheus narra um momento em que a Miriam ficou presa em uma sala escura com uma jiboia. Imagine você preso em uma sala com uma cobra gigantesca que poderia te causar um mal, sabe? É uma situação muito complexa e isso me abalou muito durante a leitura. Foi algo forte demais porque eu nunca queria que algo assim acontecesse. Não queria que uma história dessa tivesse sido real, que realmente tivesse acontecido. E aconteceu. Aconteceu com uma pessoa da minha terra, com uma pessoa que eu admiro muito. E é muito triste. Assim como seria triste se acontecesse com qualquer outra pessoa. Porque é uma tortura, é uma violação dos direitos humanos. E eu não acredito que alguma pessoa deveria passar por isso, sabe? Eu acho que ninguém deveria sofrer esse tipo de coisa. Ainda mais em tempos em que tantas pessoas dizem que querem a volta do governo militar, que querem a volta do regime militar, porque lá naquela época era melhor. Não, naquela época não era melhor, você só não conhecia a história verdadeira. E é por isso que eu considero esse livro tão importante, porque ele traz a história verdadeira. Ah, mas Daniel, o livro narra a vida a história, né, do Matheus, em busca da história dos pais dele e tudo mais. Então é uma visão muito restrita. Não, não é uma visão muito restrita. Tanto que, em vários momentos, o Matheus se questiona. O Matheus vai atrás de um segundo lado da história, ele vai atrás dos militares, da família dos militares, para ouvir o que eles tinham a dizer. Imagina só, você, no lugar do Matheus, sabendo que seus pais foram duramente torturados, que eles poderiam ter sido mortos por esses militares, e você decide ir atrás do outro lado da história, decide ir atrás desses militares, para tentar compreender de alguma forma o que aconteceu no passado.
não seria doloroso? Pois é, foi isso que ele viveu e é isso que ele transmitiu em cada uma das 448 páginas desse livro. Quando eu falo que poderia ter sido pior, o Mateus mesmo diz isso aqui ao longo do livro, o Marcelo e a Miriam resistiram, estão aqui para contar essa história, mas muitos não estão, muitos não voltaram, muitos morreram devido à tortura, devido ao que acontecia dentro dos quartéis, a serviço dos militares, né? Então é algo muito triste mesmo, e ele narra isso em todas as páginas, é algo muito constante, é algo muito doloroso. A leitura desse livro ainda não terminou, mesmo que teoricamente eu já tenha terminado, já tenha chegado à última página. Não terminou porque a partir de agora chegou o momento do questionamento. O momento de toda vez que eu ver algo que pode ameaçar a democracia, arregaçar as mangas e lutar. Nunca aceitar que um governo como esse se imponha novamente e volte a ferir os nossos direitos, volte a ferir os direitos humanos. Vi meu corpo refletido na parede do forte. Inesquecível imagem. A cena refletida me pareceu absurda. Uma menina cercada, na frente e atrás havia homens armados e cachorros. Quando se é jovem demais, nem sempre se tem noção de ser jovem demais. Mas naquele dia entendi isso. Era como se eu tivesse saído do meu corpo e o olhasse por fora. Houve um episódio na minha vida em 2019 em que eu ganhei um concurso de redação e fui primeiro lugar dentro do estado de Minas Gerais nesse concurso. Na época eu recebi um vídeo da Miriam me parabenizando pela redação, me parabenizando pela vitória do concurso, e aquilo, claro, que foi muito importante. Era a Miriam Leitão, não tinha como não ser importante, não ser marcante. Foi algo fantástico para mim na época e continua sendo. O fato é que depois que eu iniciei a leitura de Em Nome dos Pais, o sentimento, a emoção mesmo de ter recebido aquele vídeo, de ter sido parabenizado por ela, aumentou muito, porque depois de descobrir um pouco mais de tudo aquilo que ela viveu, de tudo aquilo que ela sofreu, eu passei a admirá-la muito mais mesmo. Algo que já era grande se tornou gigantesco. Porque a gente tem o direito de escolher de que lado nós estamos, assim como eu falei no início do vídeo. Eu escolhi estar do lado daqueles que lutaram pela justiça, do lado daqueles que lutaram por um país democrático. Se você agora está assistindo esse vídeo e vai me dizer que eles usavam armas, não. No grupo em que a Miriam e o Marcelo militavam, ninguém usou armas, foi uma luta muito mais pacífica do que muitas pessoas pensam. Se é essa ainda a visão que você tem, muito possivelmente você caiu em alguma fake news que circula na internet, alguma das muitas que eu já vi. Mas Daniel, eles eram comunistas e foram presos por isso. Foram presos e torturados por isso. Ok, eles eram sim comunistas, simpatizavam com aquele pensamento, liam textos daquele pensamento, criavam materiais daquela forma. Mas aí eu te pergunto, e daí? Isso justifica a tortura? Isso justifica a morte de alguém? De todo modo, eu encerro esse vídeo agradecendo ao Mateus pela coragem de buscar pela história dos pais dele e por ter compartilhado isso com todos os leitores, porque esse livro é sim muito necessário, é um livro que deveria ser lido por todos os brasileiros. Agradeço também a Miriam e o Marcelo por terem colaborado com a busca do Mateus e por não terem se calado. Aqui no livro a gente descobre que um depoimento da Miriam foi muito marcante, foi muito importante para que grande parte dessa história fosse desvendada, para que culpados fossem revelados. Então é muito importante não se calar em tempos de ditadura, é muito importante ter voz e fazer a sua voz ser ouvida. Agradeço a você que assistiu esse vídeo e deixo aqui o questionamento. Nesse livro nós compreendemos um pouco mais sobre a história de Marcelo e Miriam, que foram presos pela ditadura e que estão vivos e que podem contar essa história. Mas e todas as pessoas que nunca mais foram vistas? Todos aqueles que perderam seus familiares, a gente pode deixar que essa história se repita? Não, a gente não pode. Por isso, Em Nome dos Pais é um livro muito necessário. Tortura, censura, violência, nunca mais.